Olá, cooperados. Eu sou José Fernando Bissoli, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Animais Centro-Oeste Paulista. Tenho 46 anos de mercado financeiro. Desses 30 anos atuei nesta cooperativa, sempre com respeito e reconhecimento à equipe de colaboradores, de forma a proporcionar a melhor experiência financeira a você, cooperado. E agradeço a todos pela confiança em nosso trabalho, em trazer as movimentações financeiras na cooperativa e proporcionar todo esse resultado. E agora vou dar início à primeira Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2026. Mas antes gostaria de trazer para vocês alguns recordes que alcançamos no ano de 2025. Fomos destaque nacional em rentabilidade do patrimônio líquido, em 20,94%, alcançando a segunda posição no ranking nacional dentre as 773 cooperativas de crédito do Brasil. O ROI é o indicador que mede a rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja, o quanto a cooperativa transforma os recursos investidos em resultados sustentáveis para seus cooperados. Pelo segundo ano consecutivo, fomos certificados com o selo GPTW. É uma satisfação imensa. Afirmo isso com um sentimento de gratidão, pois, antes de assumir a presidência do Conselho de Administração, nunca foi alcançado tal feito, e sei o quanto essa evolução é valiosa para a empresa. O valor que uma empresa obtém quando há respeito e reconhecimento do colaborador é mais que algo intangível. Ele se traduz em resultados concretos, mensuráveis e sustentáveis. Gera um valor humano, cultural e financeiro, criando um ciclo positivo que impulsiona o desempenho da empresa como um todo. Um propósito maior para proporcionar um ambiente ético e íntegro, onde todos possam se desenvolver, se realizar profissionalmente e fortalecer nossa cultura organizacional, refletindo em mais resultados para a cooperativa e cooperados. Seguimos juntos, cooperado, crescendo e fazendo a diferença. No dia 31/12 de 2025, realizamos o pagamento de juros ao capital social. Foram pagos 12,4 milhões de reais, com rendimento em 100% da Selic. E pela primeira vez na história da cooperativa, aprovamos o pagamento de 3,18 milhões, equivalente a 30% do valor líquido na conta corrente dos cooperados, e 9,16 milhões, equivalente aos 70% restantes, em conta do capital social. É a sua cooperativa presente para melhorar o seu dia a dia. Agora que já falamos de alguns recordes do ano de 2025, vamos dar início nas pautas da nossa primeira Assembleia de 2026. Item 1. Reforma ampla do Estatuto Social, para fins de adequação ao modelo padrão disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob, com destaque para: letra A. Inclusão do inciso 2, no artigo 2º, para que contemple a oferta de operações de crédito com o compartilhamento de recursos e de riscos com outras cooperativas integrantes do Sicoob, com vista a garantir vantagens econômicas aos associados. Item B. Inclusão dos incisos 5 a 8, no parágrafo 5º do artigo 3º, que estabelece regramentos pela integração da cooperativa ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob. Item C. Inclusão dos incisos 2 a 7, no parágrafo 2º do artigo 7º, que estabelece regramentos na admissão e permanência dos associados na cooperativa. Item D. Exclusão dos incisos 5 e 6
do artigo 12, face à adequação ao Estatuto Padrão e pelo fato de seu entendimento estar implícito nos demais incisos do mesmo artigo. Item E. Exclusão do parágrafo único do artigo 15 e exclusão do artigo 16, para que, em conformidade com o disposto no caput do artigo 15, o tema de readmissão seja tratado no âmbito adequado, conforme o Estatuto Padrão. Item F. Inclusão do inciso 2 no artigo 20, nova numeração ao antigo artigo 21, para possibilitar a devolução das cotas-partes de capital ao cooperado desligado, antes da aprovação do balanço pela Assembleia Geral, respeitando as regras definidas pelo Conselho de Administração. Item G. Inclusão no inciso 1 do artigo 21, nova numeração ao antigo artigo 22, e no caput do artigo 23, nova numeração ao antigo artigo 24, do valor mínimo a ser mantido na cooperativa, quanto do resgate eventual das cotas-partes. Item H. Inclusão do capítulo 3, da transferência das cotas-partes, que estabelecem regramento para a transferência das cotas-partes entre os associados. Item I. Inclusão do inciso 4, no parágrafo 2º do artigo 30, para possibilitar que a Cooperativa Central de Economia e Crédito Cicobi Unimais Rio Limitada, Cicobi Unimais Rio, convoque a Assembleia Geral Extraordinária no caso de descumprimentos legais. Item J. Definição da regra constante no artigo 36. Para que seja padrão o voto secreto em todos os processos de votação da cooperativa. Faça o voto secreto ser de importância para a preservação do associado frente a temas e eleições que possa constrangê-lo e assegurar o direito do princípio da livre manifestação da vontade. Item K. Inclusão do parágrafo 4º no artigo 41, para a regulamentação do processo eleitoral vigente, devidamente descrito no regulamento eleitoral. Item L. Revisão do artigo 45, para estabelecer regramentos quanto às ausências, vacâncias e impedimentos no Conselho de Administração. Item M. Revisão do inciso 2 do artigo 46, para que a Assembleia Geral estabeleça ao Conselho de Administração a prerrogativa de definir as atribuições, a fixação de metas e indicadores e a remuneração da diretoria executiva. Item N. Exclusão do inciso 8º do artigo 46, uma vez que a deliberação sobre a eliminação de associados está prevista para a diretoria executiva conforme artigo 12, parágrafo 1º. Item O. Exclusão do inciso 16 do artigo 46, uma vez que cabe à Cooperativa Central de Economia e Crédito Cicobi Unimais Rio Limitada, Cicobi Unimais Rio, a escolha e destituição de auditores. Item P. Revisão dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 47, estabelecendo atribuições dos vice-presidentes. Item Q. Exclusão dos incisos 1 a 11, 13 e parágrafo único do artigo 48. Os incisos estarão previstos no regimento do Conselho de Administração, que regulamenta o detalhe as atividades do presidente do Conselho de Administração. Item R. Exclusão do artigo 49 do antigo Estatuto Social, que está previsto no regimento do Conselho de Administração, que regulamenta e detalha as atividades dos vice-presidentes do Conselho de Administração. Item S. Inclusão dos incisos 1 e 2 no artigo 51
nova numeração ao antigo artigo 52, para estabelecer regramentos quanto às ausências, vacância e impedimentos na diretoria executiva. Item T. Revisão dos parágrafos constantes no artigo 52, nova numeração ao antigo artigo 53, estabelecendo dispositivos necessários para o cumprimento das funções e atribuições e retirando do Estatuto Social os itens que devem estar previstos no regimento da diretoria executiva que regulamenta e detalha suas atividades. Item U. Inclusão do artigo 64, reforçando a relação da cooperativa com os associados como ato cooperativo e em decorrência da subscrição e integralização do capital social mínimo. Item V. Inclusão e complementação aos órgãos de governança sobre os casos de ausências, impedimentos e vacância, em caso de gestante ou de adotante ou para obtenção de guarda judicial para fins de adoção. Artigo 45, parágrafo 7, artigo 51, parágrafo 2º e artigo 56, parágrafo 4º. Item X. Diligências necessárias, revisões ortográficas, ajuste de numerações em artigos, incisos e parágrafos. O PDF com o conteúdo completo da reforma ampla do Estatuto Social está disponível no site da cooperativa. Leia na íntegra e vote. Para expor os itens 2 e 3 da pauta desta Assembleia, que trata da eliminação das cooperadas, cliente CISBR número 3905 e cliente CISBR número 140, eu convido o senhor Luiz Carlos Escobar, coordenador do Conselho Fiscal do Cicobi Unimais CLP. Prezados cooperados e cooperadas, sou Luiz Carlos Escobar, coordenador do Conselho Fiscal do Cicobi Unimais Centro-Leste Paulista, e vou tratar especificamente dos itens de eliminação constantes no edital desta Assembleia. Para a preservação das cooperadas, irei tratá-las pelo número que possuem de clientes no sistema CISBR, que é onde se hospeda todas as informações das cooperadas. No que diz respeito à cooperada cliente CISBR número 3905, observo que foi registrado na ata do Conselho de Administração de 7 de outubro de 2025 e na ata da Diretoria Executiva de 27 de outubro de 2025 a abertura do processo de sua eliminação por descumprimento do artigo 12, inciso 2 e 3 do Estatuto Social, por inadimplência, praticar atos que desabonam perante o sistema cooperativo. Neste sentido, é importante contextualizar que a cooperada figura como avalista de cédula de crédito bancário de limite de conta garantida no valor de R$ 17.000, firmado em 3/9 de 2020. Além disso, também firmou em 16/6 de 2025 cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal no valor original de R$ 81.595,39, da qual foram adimplidas apenas 2 parcelas. Ambas as operações inadimplentes motivam o ajuizamento de 2 ações de execução de título extrajudicial perante a Vara Cível da Comarca de Rio Claro, São Paulo, nas quais a cooperada figura como executada.
Considerando que a execução judicial pela inadimplência de 2 operações de crédito junto à cooperativa e, inclusive, por apresentar ocorrências restritas de crédito nos principais sistemas de proteção ao crédito, como Serasa, é nítido que a cooperada praticou atos que infringem o Estatuto Social da Cooperativa. Diante disso, em 4 de novembro de 2025, a cooperada foi formalmente notificada da abertura do processo de eliminação em atenção ao artigo 12, parágrafo 3º, oportunidade em que foram descritos todos os fatos que ensejaram a violação do Estatuto Social. Inclusive, a cooperada foi informada sobre a possibilidade de constituição de defesa técnica para a elaboração de eventual recurso para garantia da rigidez processual e do contraditório. Após foi apresentado o recurso por sua defesa técnica, constituiu que requereu efetivo suspensivo para a primeira Assembleia que se realizar, o que foi concedido pelo Sicoob Unimais Centro-Leste Paulista. Por esse motivo, a defesa da cooperada, cliente CISBR número 3905, será exposta a seguir para que a decisão final seja tomada pela Assembleia por meio do voto soberano. Reiteramos que todos os materiais sobre o processo de eliminação e a sua respectiva defesa estão disponíveis no site www.cicobi.com.br/web/unimais5042/assembleias. Olá, eu sou Ana Paula Witzel Beltrame e gravo esse vídeo hoje a pedido da Sicoob Unimais e gostaria de começá-lo com uma breve reflexão. Até onde você iria para defender a sua mãe? Até onde você iria para defender uma mulher com uma trajetória pessoal e profissional completamente intocável? Baseada em valores éticos e morais, uma líder nata, capaz de suportar todas as decisões impopulares, capaz de ter audácia e perspicácia em prol do coletivo. Eu estou aqui gravando esse vídeo pela segunda vez, porque o primeiro que eu gravei foi no dia 14 de novembro de 2023, quando tentaram excluir a minha mãe pela primeira vez, mas sem embasamento jurídico. Nós recorremos ao judiciário e tivemos uma decisão favorável. Foi retirado de pauta, inclusive, a exclusão dela, e hoje, pela segunda vez, eles estão tentando excluí-la novamente. Então, o meu pedido hoje é para que você vote na não exclusão da minha mãe, da doutora Egídia Witzel Beltrame, da conta número 1, da fundadora, porque ela é uma líder nata, ela é uma líder de verdade. Excluir a conta da fundadora, da líder, que trilhou o caminho quando não existia absolutamente nada, é excluir a trajetória de uma mulher que tanto abdicou da sua vida, e eu sei exatamente o que ela abdicou, para construir tudo como está hoje, para deixar tudo como está hoje, bonito, quando ainda não era. Líder nato é aquele que enxerga potencialidade antes de estar concreto. E ela é assim. Por isso eu peço que você vote para não excluí-la. E eu fico me questionando, será que se ela fosse homem, a gente teria que ter e fazer o mesmo apelo? Ou será que eles já teriam se reunido para defender a história dela, a trajetória dela, defendê-la? Será? Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que ela contextualiza muito bem tudo isso, que é a seguinte: quem não honra suas raízes não está preparado para desfrutar da sombra. Não, não é filosofia, nem psicologia barata. É sobre gestão democrática. É sobre responsabilidade. É sobre ética e moral. É sobre trabalho. É sobre cooperativismo. Já pararam para pensar por que estão tentando excluir a conta número 1 de novo? Vocês lembram que o Fernando e minha mãe trabalhavam juntos, né?
E vocês também lembram que o Denilson também trabalhava com a minha mãe na cooperativa durante muitos anos, né? Ah, e quanto a mim, sim, eu devo ser excluído da cooperativa. Porque, segundo o nosso estatuto, quem deve e não paga deve ser excluído. E no momento eu estou devendo para a cooperativa. É uma fase financeira ruim. Isso não coloca em xeque todo o trabalho, toda a dedicação e a minha idoneidade. Esse é o correto a ser feito. E eu peço que você vote pela minha exclusão. Mas ao contrário de mim, a minha mãe não deve nada, nem no passado e nem no presente. Esse vídeo tem o objetivo de atingir o maior número de pessoas possíveis, para que nós honremos as nossas raízes. Não eu apenas enquanto filha, mas você enquanto cooperado, defenda a história da cooperativa, que é também a história da minha mãe. Muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada. Por fim, então, eu venho aqui agradecer por você assistir até agora esse vídeo e fazer 3 pedidos. O primeiro deles, para que você vote na não exclusão da conta número 1, da conta da fundadora, para que a gente consiga honrar as nossas raízes e que exista, sim, uma gestão democrática, justa, competente, coerente, ética e legal. Segundo, sim, vote na minha exclusão, porque é o que o Estatuto manda. E terceiro, eu quero pedir ao Conselho Fiscal que se pronuncie em paralelo do Conselho de Administração acerca das denúncias que eu e minha mãe fizemos acerca das eleições de 2023, com áudios, prints, fotos, e-mails, planilhas. Conselho Fiscal, qual é a sua responsabilidade em negligenciar uma denúncia? Muito obrigada a todos. Honremos as nossas raízes. Até mais. Referente ao processo de eliminação da cooperada CIS-BR número 140, observo que foi registrado na ata do Conselho Administrativo de 7 de outubro de 2025 e na ata da Diretoria Executiva de 27 de outubro de 2025 a abertura do processo de sua eliminação por descumprimento do artigo 12, inciso 4º do Estatuto Social. Isso porque a associada divulgou entre os demais associados e perante a comunidade a prática de falsas irregularidades na cooperativa. Neste sentido, é importante contextualizar que a cooperada cliente CIS-BR 140, antiga dirigente e fundadora desta cooperativa, promoveu e organizou um abaixo-assinado mencionando que 41 pessoas cooperadas relataram fraudes nas eleições realizadas em 19 de 4 de 2023, ocorridas ainda sobre a sua gestão. Diante da gravidade da denúncia apresentada, considerando ainda que haviam apenas 23 assinaturas, inclusive constando o nome de pessoas que sequer eram cooperadas, o Sicob, Unimais Centro-Leste Paulista, iniciou uma apuração interna e designou uma reunião extraordinária presencial. Contudo, a cooperada não colaborou com a investigação de sua própria denúncia, narrando presencialmente, acompanhada de seu advogado, que não conhecia uma das pessoas que assinaram o abaixo-assinado. No entanto, era óbvio que conhecia tal pessoa, por se tratar da sogra de sua filha. Ainda, a referida cooperada, cliente CIS-BR número 140, disse genericamente que muitas pessoas denunciaram a fraude, mas se recusou a especificar os seus nomes, deixando de indicar qualquer indivíduo que pudesse
corroborar com as suas alegações. Inclusive, restou impossível atribuir legitimidade às atas notariais apresentadas junto com o abaixo-assinado, em razão do seu conteúdo apresentar prints de 2 ex-colaboradores que foram demitidos da cooperativa por condutas incompatíveis com os princípios institucionais. Mais do que isso, a Cooperada Cliente CISBR 140 desistiu da continuidade da reunião presencial de apuração e não solicitou, por meio do seu advogado, recesso temporário ou continuidade em outra data, ou seja, inviabilizou a escuta de pessoas indicadas no abaixo-assinado e que informou a cooperativa não ter assinado o referido documento. Cumpre esclarecer que o Conselho Fiscal analisou todos os documentos apresentados, escutou atentamente o relato presencial da cooperada em 3/10/2025 e verificou que se tratava de falsas irregularidades. Além disso, antes da apuração interna finalizar, a cooperada mencionou as falsas irregularidades em ação judicial em trâmite na primeira vara civil da comarca de Rio Claro, São Paulo, deixando de solicitar sigilo e publicizando documentos internos da cooperativa. Também registrou denúncia no canal de ilicitudes e gerou comunicação ao Banco Central do Brasil antes que fosse esgotada a sua apuração interna. Ainda é preciso ponderar que, ao apresentar denúncia e simultaneamente impedir sua averiguação, a cooperada Cliente CISBR 140 espalhou informações falsas que prejudicam a todos os cooperados e as cooperadas. Isso porque a cooperativa é uma instituição financeira submetida a rigorosa regulamentação, e a divulgação de falsas irregularidades pode acarretar sérios prejuízos, impactando severamente a reputação no mercado. Inclusive, a denúncia vazia onera indevidamente os recursos humanos e orçamentários internos, com demandas irrelevantes para o bem-estar financeiro do cooperado. Ou seja, a denúncia configurou tão somente uma resignação pessoal da cooperada Cliente CISBR 140 com o resultado das eleições realizadas em 2023 e que ocorreu sobre a sua gestão, ante a apresentação de denúncias inócuas, tendo a própria cooperada se recusado a indicar provas necessárias para a apuração. Assim, ao término da apuração interna, restou clara a ausência de prova que desabonasse o processo de votação, sendo evidente que divulgou falsas irregularidades perante os demais associados e a comunidade. Diante disso, em 4 de novembro de 2025, a cooperada Cliente CISBR 140 foi formalmente notificada da abertura do processo de eliminação em atenção ao artigo 12, parágrafo 3º, oportunidade em que foram descritos todos os fatos que ensejaram a violação do Estatuto Social. Inclusive, a cooperada foi informada sobre a possibilidade de constituição de defesa técnica para a elaboração de eventual recurso para a garantia da rigidez processual e do contraditório. Após, foi apresentado recurso por sua defesa técnica constituída que requereu efeito suspensivo para a primeira assembleia que se realizar, o que foi concebido pelo Cicobi Unimais Centro-Leste Paulista. Por esse motivo, a defesa da cooperada Cliente CISBR 140 será exposta a seguir para que a decisão final
seja tomada pela Assembleia por meio do voto soberano. Reiteramos que todos os materiais sobre o processo de eliminação da cooperada e a sua respectiva defesa estão disponíveis no site www.cicobi.com.br/Unimais5042/assembleias. Por fim, afirmo que a decisão soberana dos associados e das associadas tomadas nesta Assembleia será respeitada e legitimada pelo Cicobi Unimais Centro-Leste Paulista. Agradeço a atenção de todos e a todos desejo uma excelente votação. Queridos cooperados, eu venho aqui conversar com vocês para passar a minha sensação de tristeza no que está ocorrendo nessa cooperativa. Preparei um texto e vou ler para vocês. E o objetivo é demonstrar legitimidade, invocar a trajetória e o compromisso com o cooperativismo e injustiça na tentativa de me excluir. Falo hoje num momento difícil, muito sensível, não apenas para mim, mas para a história dessa cooperativa. Trago esta fala com seriedade, responsabilidade e profundo respeito com cada cooperado. Sou fundadora da cooperativa e durante 25 anos estive à frente dessa instituição, que se tornou um modelo de sucesso no estado de São Paulo, e especialmente em nossa região. Sempre atuamos para apoiar pessoas, ajudar empresas a crescer, gerar empregos, promover ações sociais e entregar resultados. As sobras vocês sempre tiveram desde o 3º mês de fundação. Ao longo dos anos de atuação, estive presente em cada fase dessa instituição. Apoiamos a cultura como o projeto Mosaico Teatral, fortalecemos a imagem institucional, realizamos eventos com autoridades locais, promovemos ações sociais e de saúde, como campanha do HPV e câncer de colo. Nós somos reconhecida pela Câmara de Rio Claro e recebemos um título de honra. Sou fundadora da cooperativa, antigamente Unicred e hoje Cicobi Unimais. A transição de Unicred para Cicobi Unimais foi para a melhoria de todos e foi encabeçada por mim. Durante mais de 25 anos estive frente dessa cooperativa, que se tornou um modelo de sucesso no estado de São Paulo e principalmente na nossa região. Ocupamos sempre as melhores posições no ranking do estado e nacional, resultado de muito trabalho de todos e o progresso como objetivo final. Sempre voltada para ajudar as pessoas das nossas comunidades, ajudar empresas a crescerem cada vez mais, proporcionando melhores condições à população e gerando mais empregos. Fizemos ações sociais e sempre proporcionando sobras aos cooperados, de forma ética e transparente. Na pandemia, um dos anos mais difíceis da história recente, ameaçou empresas, empregos e sonhos. Esta cooperativa escolheu cuidar dos seus cooperados. Foram distribuídos resultados, IOF zerado, redução de taxas e extensão de prazos e linhas especiais de crédito. Isto é o cooperativismo na prática. Todos esses fatos são públicos, documentados e oficiais, e também são a minha história. Como fundadora da cooperativa, enfrentei inúmeras dificuldades ao longo de todos esses anos. Foi necessário compreender profundamente a regra do mercado financeiro, atender rigorosamente às exigências do Banco Central e lidar com decisões técnicas e institucionais de alta complexibilidade. Desafios inerentes à liderança, principalmente em um setor historicamente rígido, hierarquizado e exigente. Há mais de 25 anos, o cenário era ainda mais restrito. Eu era a única mulher em posição de liderança responsável por conduzir a cooperativa com equilíbrio, crescimento e credibilidade.
Liderar nesse contexto exige maturidade, preparo e muitas vezes a capacidade de desapontar pessoas para preservar o interesse coletivo. Exige tomar decisões difíceis, sustentar posicionamentos impopulares, assumir responsabilidade que poucos veem, mas que define o futuro da instituição. O reconhecimento alcançado não foi fruto de circunstâncias favoráveis, mas de trabalho consistente, abdicação pessoais, compromisso inegociável com instituições e seus cooperados. Ainda assim, jamais imaginei como mulher, médica, mãe, criei minha filha sozinha após perda do marido. A presidente de uma cooperativa de crédito teria que enfrentar situações como essa, defender minha honra, minha trajetória, diante de ameaças vindas justamente de pessoas que ajudei a formar, profissional e institucionalmente ao longo da história da cooperativa. Essa não é apenas uma defesa pessoal, é o reconhecimento de tudo que foi construído com responsabilidade, coragem e integridade. E tudo que foi abdicado para que a cooperativa estivesse onde está hoje. A cooperativa é democrática. Em 2023 houve eleições. Perdi, aceitei e respeitei. Eu perdi a eleição na época que me parecia ser justa, democrática e a condução tinha seguido trâmites legais, éticos, que a própria lei do cooperativismo estabelece. Porque a democracia, dentro da cooperativa ou fora dela, se prova quando se vence, principalmente quando se perde. Segui minha vida. Foi justamente quando eu já havia deixado qualquer papel que em 14 de junho de 2023 recebi um comunicado informando que eu estava sendo expulsa da cooperativa. Sem clareza dos motivos. Perdi a eleição, é legítimo, mas ser expulsa da cooperativa que fundei foi como perder um filho que criei com carinho e dedicação. Busquei esclarecimento, reuniões de conciliação, não restou alternativa senão recorrer à justiça. No dia 14 de novembro de 2023, por meio de decisão judicial, a tentativa de exclusão foi considerada equivocada. Não celebro essa decisão como vitória pessoal, mas como reafirmação do devido processo legal da justiça. Minha permanência como cooperada foi assegurada pela justiça. Posteriormente, chegaram até mim informações graves, formalizadas por registros oficiais. Não foram 2 vezes, 1 vez, 3 vezes. Os fatos coincidiram, as histórias batiam. As provas vinham através de áudios, prints, fotos e e-mails. Há fortes indícios de que a eleição foi fraudada. Não foi legítima. Como cooperada fundadora, cumpri exatamente o que o Estatuto determina. Comuniquei os indícios para apuração. Não acusei, não recuei, é meu dever. É nosso dever blindar a cooperativa de artimanhas que merecem, ao menos, ser analisadas e apuradas, a fim de garantir a seriedade e a legalidade. Solicitei esclarecimento junto ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração. Até hoje, sem resolução, arquivado, sem nenhum parecer, sem nenhuma investigação. Vale ressaltar que nosso estatuto permite exclusão em casos específicos. No meu caso, eu não enquadro em nenhum desses requisitos. Parece-me ser um revanchismo político. Foi arquivado, iniciou-se nova tentativa de exclusão. Punir quem zela pela transparência cria um precedente perigoso. Isso não é apenas uma questão pessoal, afeta todos os cooperados. Então, para uma reflexão final, eu peço que cada cooperado reflita. Que tipo de cooperativa preservar? Uma onde o estatuto é respeitado ou onde é ignorado quando se torne conveniente. Defender a minha permanência é defender que a verdade não seja tratada como ameaça, mas como pilar. A minha defesa é, acima de tudo, uma defesa do cooperativismo. Por isso, peço o voto de vocês que me conhecem há 25 anos, que votem na minha permanência na cooperativa. Obrigada. Com a finalização das apresentações de todos os itens da pauta desta Assembleia, peço a vocês que votem
os temas propostos nessa Assembleia. As votações são secretas e serão realizadas exclusivamente de forma online através do app Sicob ou app Sicob Mob. Acesse o app de sua preferência e vote na AGE 2026, 12 e 13 de fevereiro. É importante salientar que as votações estarão abertas a partir das 12 horas do dia 12/2 de 2026 até as 14 horas do dia 13/2 de 2026. Para votar pelo app Sicob, você deve fazer o login com sua senha de 8 dígitos, clicar em menu, clicar em Sicob Mob e clicar em votação. Se preferir votar pelo app Mob, basta fazer o login com sua senha de 8 dígitos, clicar no menu, que são os 3 risquinhos no canto inferior direito, e clicar em Votações. Reforço que a documentação completa da Assembleia está disponível em nosso site, mas se ainda assim você, cooperado, ficou com alguma dúvida, nós estamos inteiramente à disposição através dos nossos diretores executivos para prestar todo o suporte que você precisar. Também estaremos ao vivo para esclarecimento de dúvidas no dia 12/2, das 11 horas às 12 horas, através do app Sicob Mob. Para assistir nossa transmissão ao vivo, basta logar no app Sicob Mob, clicar no ícone do calendário e clicar no botão Play. Peço que todos participem com seu voto na nossa Assembleia. A Assembleia é o órgão máximo do cooperativismo, onde exercemos a gestão democrática e tomamos as decisões estratégicas sobre o futuro da nossa cooperativa. Nela, todos os cooperados têm voz e direito ao voto. Obrigado.